E mais uma vez, Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia nas nossas vidas, que o Senhor nos ensine nesta manhã, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, que o Senhor me capacite, que o Senhor me use, apesar de todas as minhas deficiências, das minhas falhas, dos meus pecados. Peço que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Pai. Me coloco nas Tuas mãos nesse momento, para que o Senhor me use, para que o Senhor faça de mim um instrumento Teu. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui, aqueles que estarão vendo pela internet, que o Senhor possa abençoar, que a transmissão seja boa, que eles consigam acompanhar. E pedimos, Pai, que o Senhor também nos dê chuva. Precisamos de água, Senhor, para os nossos mananciais. Obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine nesta manhã, como tem feito a cada domingo, na Escola Bíblica Dominical, Pai. Obrigado pela vida de cada professor, que o Senhor abençoe também as classes lá das crianças, que o Senhor acompanhe a cada professor que se dedicou essa semana para preparar a sua aula, que eles também sejam usados por Ti, Senhor, para transmitir o Teu amor para aquelas crianças. No nome de Jesus, amém. Muito bem. Semana passada nós vimos Hebreus 8 com a Andréia, e hoje e no próximo domingo nós vamos continuar o estudo de Hebreus. Vamos ver, é uma sequência, na verdade, né? Então a gente vai falar hoje muito sobre a questão da aliança, e nós vamos mostrar que nós temos uma aliança superior, um serviço superior, serviço melhor em relação à antiga aliança. Por favor, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 26. Tá bom. Obrigado, Ian. Mateus, capítulo 26, os versos 27 e 28. Essa era a última ceia de Páscoa que Jesus iria celebrar com seus discípulos, antes da crucificação. E ele diz assim: enquanto comiam, estou Mateus 26, 27 e 28. O versículo 26 antes. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Enquanto eles comiam, Jesus tomou um cálice, agradeceu e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Quanto será que os discípulos entenderam sobre essas palavras de Jesus, sobre esse pronunciamento profético? A gente não sabe exatamente, mas os discípulos entenderiam o significado disso. Isso talvez se esclareceria depois de um tempo, de alguns dias que se passaram, ao testemunharem a morte sacrificial de Jesus e do seu derramamento de sangue. E aí eles talvez tenham entendido, e através do Espírito Santo, que Jesus estabeleceu uma nova aliança, e essa nova aliança iria mudar o rumo da história da humanidade. Iria mudar o rumo
da história da humanidade, tanto para judeus quanto para gentios. Voltando para Hebreus, então, eu vou ler novamente o capítulo 8, pessoal. Acompanhem comigo aí. Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu sangue terrestre. Oi? Santuário terrestre, desculpa. Santuário terrestre. Eu estou com um pouquinho de sono hoje, tá, pessoal? Não só pelo horário de verão, mas pelo fato de ter dormido tarde, né? Por causa da mudança do horário aí. Quando nós estudamos doutrina, né, é muito comum nós termos que voltar e buscar conceitos que, às vezes, já até estudamos, já foram vistos, mas eu gosto muito de doutrina. E, quando a gente estuda doutrina, a gente vai puxando, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, então o negócio vai enriquecendo muito, é muito rico. E eu sei que tem pessoas aqui que já estudaram esse assunto mais de 45 vezes, né? Mas eu tenho certeza que tem irmãos aqui que ainda não estudaram ou ainda não entenderam sobre estas questões da velha aliança ou da antiga, o que é a nova, o que é a antiga. Então, eu entendo que a Escola Bíblica Dominical é para isso mesmo. É para nós aprendermos, reaprendermos, firmarmos conceitos. Temos um universo de pessoas aqui que saem, que vão, que chegam, que saem, e novos alunos que precisam
base para poder entender determinadas coisas que nós estamos estudando aqui. Então, eu peço licença para aqueles que já viram isto mais de 45 vezes, mas eu tenho certeza que o que nós vamos rever aqui será muito útil para algumas pessoas que ainda não viram ou que ainda não sedimentaram esses conceitos. Porque o Senhor me moveu a mudar o programa da minha aula, meio que em cima da hora, até me incomodando, para que nós pudéssemos ver qual que é esse conceito de antiga aliança, qual que é a diferença da antiga para a nova, o que é, ou qual que é a antiga aliança, né? Isso é muito importante para nós, porque tem muita gente que confunde a antiga aliança, chamada antiga aliança, com a aliança abrâmica. E aí tem uma confusão, porque essas pessoas dizem que a terra prometida não pertence mais ao povo judeu, porque eles caíram em pecado. Eles perderam aquela terra em razão do pecado deles. Mas nós vamos verificar que Deus garantiu a posse permanente da terra, não na antiga aliança, na aliança mosaica, na lei, mas na aliança abrâmica. E isso foi selado com pacto de sangue. Então, quando Deus estabeleceu a aliança mosaica, o que nós chamamos aqui de Antigo Testamento, ou a lei de Moisés, ele fez isso com a nação de Israel 430 anos depois da aliança que ele tinha feito com Abrão. E ele não revogou, ele não alterou, ele não anulou, isso não aconteceu com essa aliança que ele fez com o povo de Israel em relação à aliança abrâmica. Porque a aliança com Abrão era incondicional, é uma aliança irrevogável, é uma aliança eterna. Então, eu acredito que é muito importante para nós revermos e ensinarmos estas questões sobre o plano de Deus baseado nas alianças. Aí vocês vão entender, depois de tudo, provavelmente essa aula inteirinha, por que eu estou fazendo tudo isso para entrar em Hebreus 9. Bom, a Bíblia é um livro de alianças. O que é aliança? Eu queria colocar aqui aliança não como um anel, né, mas o sentido que existe por trás desse anel. Então, a aliança é um pacto, não é isso? É um contrato. A aliança é um conjunto de propostas. Deixa eu pôr aqui para vocês lerem comigo. Então, a aliança é um pacto, é uma espécie de contrato. É um conjunto de propostas pelas quais Deus promete bênçãos definidas para aqueles com quem Ele pactua. Pode ficar tranquilo, eu não vou ficar falando dos modos de selar, como André falou lá, do sangue, não vou voltar tanto isso. Mas existe um conceito importante que a gente precisa sempre colocar aqui, que é a questão de entendermos dois tipos de aliança bíblica. Esse conceito é muito importante. Então, existem dois tipos de aliança. O primeiro é a aliança condicional. Então, o que é uma aliança condicional? Como diz a palavra, o cumprimento das promessas daquela aliança, daquele pacto, daquele contrato, está condicionado à atitude do pactuante. Então, ela tem uma fórmula desse tipo que vocês estão vendo aqui. Se você fizer, eu farei. Certo? Esse é um pacto, é uma aliança condicional. Então, Deus promete conceder bênçãos especiais desde que o pactuante cumpra certas condições contidas na aliança. E o outro tipo, obviamente, qual que é? Muito bem, vocês são ótimos. O incondicional, né? O incondicional, o cumprimento das promessas não depende
da atitude daquele com quem é feita a aliança. A fórmula dele é: eu farei. Independente do que for, do que acontecer, ele é incondicional, não depende. As bênçãos são asseguradas pela graça de Deus. Ok? Quais são, então, as alianças de Deus? Se você for estudar sobre esse assunto, você vai encontrar, nos estudos teológicos, 8 alianças. Alguns sugerem 7, porque não consideram a edênica uma aliança e consideram as alianças mais relativas às mordomias, às dispensações, né? Mas isso não é tão importante assim para o nosso estudo hoje. Eu vou apresentar para vocês aqui 8 alianças. Tá? Dessas 8 alianças, nós só vamos falar de algumas delas. Só estou mostrando para vocês que, teologicamente, né, ou didaticamente, nós encontramos todas essas alianças na Bíblia, né? E dessas 8 alianças, somente 2, essas 2 que estão em branco aqui, são condicionais. As outras são todas incondicionais. São alianças de Deus que Ele fez incondicionalmente com os seus pactuantes, né? Algumas dessas alianças, elas têm sinais. Por exemplo, quem lembra qual que é o sinal da aliança noaica, ou aliança com Noé? O que é isso? É limpador de para-brisa, Marcelão? O arco-íris, é isso mesmo, né? Então, se nós abrirmos lá em Gênesis 9, 12 a 17, Deus fala que Ele coloca o arco-íris como um sinal da aliança, uma aliança que Ele faz com Noé, incondicional, onde Ele diz: nunca mais eu vou destruir a terra com dilúvio. E todas as vezes que você vê o arco-íris, né, você não lembra do movimento gay, mas você lembra da aliança de Deus com Noé, que esse povo que não tem temor ao Senhor se apropriou desse símbolo tão bonito, né, deturpando dessa forma tão horrorosa. Pra vocês verem como o diabo é uma desgraça, né? Usurpador, e é uma desgraça, né? Mas é isso aí. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas confundem a antiga aliança com a aliança abrâmica. Então, vamos investir um pouquinho de tempo nisso para poder esclarecer bem essa questão, né? A aliança abrâmica. Abra, por favor, lá em Gênesis. Agora eu vou pedir ajuda para vocês. Abram, por favor, em Gênesis, no capítulo 12. Tem gente que já sabe decor. Leia para mim, por favor, os versículos 1, 2 e 3. E alguém já abre para mim em Gênesis 22, já fica com o microfoninho aí. Viu, Pado? Já distribui 2 aí, um para Gênesis 12, 1 a 3, e outra pessoa para Gênesis 22, 15 a 18. Quem achou pode ler. Gênesis 12, 1. 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Agora Gênesis 22, 15 a 18.
Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, meus irmãos, nessa aliança, Deus promete 3 coisas a Abrão. Ele ainda não tinha sido o nome alterado. Ele promete 3 coisas: terra, semente ou descendência e bênção. Essa é a primeira aliança que Deus trata com um povo especial, um povo separado. Ele vai formar uma nação com o propósito de que essa nação seja testemunha do Deus vivo, mas principalmente para ser a nação de onde viria o remidor, o Goel, o Salvador, o Messias. Interessante lembrar que, após Babel, a humanidade literalmente rejeita o governo de Deus. A humanidade diz: Deus, nós não queremos o Senhor interferindo na nossa vida. Nós somos dono do nosso próprio nariz. Nós queremos dirigir as nossas vidas por conta própria. Não queremos que o Senhor fique aqui governando sobre nós. Então, a partir daí, Deus para de tratar a humanidade como um todo, e Ele só vai voltar a tratar a humanidade como um todo lá no reino messiânico. Então, quando a gente estuda... Caiu. Quando a gente faz o estudo das dispensações, nós vamos ver que aí entra a promessa, a lei, a igreja, e depois nós vamos ter, então, o reino. Não é isso? Muito bem. Essa aliança abrâmica, ela é a base para outras 3 alianças incondicionais. Então, quando Deus promete terra, Ele estabelece uma outra aliança, que é a aliança da terra de Israel. Vocês vão ver em muitos estudos, alguns teólogos colocando isso como aliança palestina, da terra palestina, ou aliança palestiana, aliança palestínica. Mas eu não gosto desse termo, porque esse termo não é um termo apropriado, porque Palestina, não sei se vocês sabem, foi um nome dado pelo imperador romano Adriano, após a revolta judaica sob o comando de Bar Kokhba. Isso aconteceu no ano 132 a 135 depois de Cristo. Qual que era o propósito desse imperador romano Adriano? Ele queria eliminar qualquer identificação que tivesse da terra com os judeus. Então, ele mudou esse nome. E para nós hoje, com tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio, esse nome Palestina, ele está associado muito mais aos árabes do que aos judeus. Então, o nome Palestina nem aparece na Bíblia. Mas, então, eu prefiro usar o nome da aliança como aliança da terra de Israel. E Deus mostra que essa aliança é uma aliança distinta da aliança que Ele fez com Moisés. Por favor, abra para mim Deuteronômio 29, 1. Alguém leia aí, eu não sei se vocês estão com o microfone passando um para o outro. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Não são... Pode ler. São essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés. Pode ler, Cícero. Depois você lê o próximo, Marcelo. Está dando eco. São efeitos especiais.
São essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Perceberam um detalhe importante que tem nesse versículo aí? Além da... Então, esse é um dos versículos. Gente, nós não vamos fazer um estudo profundo de cada aliança, não temos tempo para isso. Mas esse é um dos versículos que nós entendemos que essa aliança da terra, ela não é a aliança que Deus fez lá com Moisés, né? Ele diz, além daquela outra aliança. Então, essa aliança foi feita com os israelitas depois da peregrinação de Israel pelo deserto, né? Eles ficaram lá 40 anos, e é uma renovação da aliança mosaica. E essa aliança, apesar de incondicional, ela tem bênçãos e maldições condicionais. Ela dependia da fidelidade ou não do povo. Lembram-se disso? Então, se vocês obedecerem, né, vocês estarão lá na terra e terão paz e bênção. Mas se vocês desobedecerem, paulada, né? E é importante a gente entender isso, porque, meus irmãos, essa aliança nunca será encerrada. Ela é incondicional e ela é eterna. E alguns dizem que a aliança mosaica invalidou a aliança abrâmica. E aí, então, os judeus perderam a terra, o direito à terra, tal. Mas isso nunca aconteceu. Deixa eu me achar aqui. Muito bem. A aliança davídica. Por favor, alguém leia para mim 2 Samuel 7, 8 a 16. Vou repetir. 2 Samuel 7, 8 a 16. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Com quem que está sendo feita essa aliança, então, Marcelo? Davi. Davi, né? Davi. Então, vamos ver quais são as condições aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te de malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe farei por pai, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. 16.
Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Percebam aí, então, que Deus promete a Davi 3 coisas, e que ele diz que são eternas. Versículo 16: casa, trono e reino. E essa eternidade é garantida porque a descendência de Davi culmina em alguém que é eterno, que é o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então, a importância dessa aliança é que ela amplifica, né? Amplifica o aspecto de semente, de descendência, apresentado lá na aliança com Abrão, na aliança abrâmica. Alguém leia para mim Salmo 89, versículos 3 e 4. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Douglas, é para mim do 20 ao 37 também, desse salmo. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Quem está falando aí, Douglas? Deus. Deus está falando. Continua. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Far-lo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. É o 27? Até o 37. Ah, o 37. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Prestem atenção nessas palavras, hein? Não sou eu que estou falando. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Deus diz claramente que o cumprimento dessas promessas não depende de Davi, mas dele, só dele. Deus aqui no Salmo 89 usa os verbos na primeira pessoa para confirmar que ele, somente ele, fará com que essas promessas das alianças se cumpram. A aliança, meus irmãos, se baseia na natureza e no caráter de Deus. Portanto, ela é incondicional, ela não muda, ela é imutável, ela é eterna. Deus está dizendo aqui, eles até podem ser, pela desobediência, pelo desprezo, eu posso até trazer juízo, mas a aliança é eterna. Eu não jurei para Davi? Então podem tentar exterminar o povo de Israel, porque não vai conseguir.
Deus fez um pacto com Abraão, confirmou esse pacto com Davi. Muito bem. E aí, então, nós temos a terceira promessa de bênção e, ligado a essa promessa, nós temos a nova aliança. Então, por favor, alguém leia para mim Jeremias 31, 31 a 34. Jeremias 31, 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposados, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se vocês se lembram, nós lemos isso lá em Hebreus 8, né? Então, estou fazendo todo um caminho para chegar lá em Hebreus novamente, né, pessoal? Mas aqui vocês podem perceber que essa aliança é uma aliança envolvendo duas casas de Israel. A casa de Israel e a casa de Judá. Por que isso? Porque nessa época em que Jeremias escreveu, o reino estava dividido. Você tinha o reino do norte e o reino do sul. Então, nós entendemos que esta é uma aliança que o Senhor vai fazer, isso é futuro em relação a Jeremias. Ele diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com todo o povo de Israel. E essa nova aliança não é uma aliança adicional à mosaica, mas ela é claramente uma aliança diferente. Porque aqui no versículo 32 diz, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, essa é uma aliança diferente. Ela envolve uma regeneração. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Alguém, por favor, leia para mim 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na nova aliança, há uma nova criação, há um novo homem. Esse é um dos sentidos da nova aliança. Existe também uma mudança no relacionamento com Deus, né? Deus promete pertencer e dar o conhecimento de si mesmo. As leis de Deus serão escritas no coração. Não há mais necessidade de um sacerdócio levítico, porque, como nós lemos lá em Hebreus 8:6, Cristo é mediador de uma superior aliança. E ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
também fala de purificação aqui, não de cobertura. Quando nós falamos de expiação no Antigo Testamento, o sentido era que os pecados eram cobertos. Mas agora, na Nova Aliança, ela faz exatamente o que a aliança mosaica não consegue fazer. O Senhor está dizendo que os pecados serão apagados e Ele não vai mais se lembrar. Jamais me lembrarei. Então, os pecados não serão simplesmente cobertos, mas eles serão apagados. E se nós lermos lá em Ezequiel 36, 27, que fala também da nova aliança, nós vamos... Por favor, abram lá para mim. Ezequiel, alguém leia. Ezequiel 36, 27. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que é isso, Andréia? Porei dentro de vós... O que é isso, gente? A habitação do Espírito Santo. A aliança mosaica não previa a habitação do Espírito Santo, não tinha isso, não era seu propósito. Por isso que o povo tinha que cumprir as exigências da lei, tinha que conhecer a lei. Mas na nova aliança, cada indivíduo será capacitado pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. E nós já temos esse privilégio. A nova aliança, ela então amplifica o aspecto da bênção apresentada na aliança abrâmica, principalmente com respeito à salvação. Então, lá no início da criação, Deus buscou comunhão, um relacionamento pessoal com o homem, mas o homem se recusou a permanecer sob o governo de Deus, sob essa comunhão com Deus. Ele se separou de Deus. O pecado do homem nos separa, o nosso pecado nos separa de Deus. A partir do pecado, o homem morreu e se separou. Como é que esse relacionamento pode ser restaurado? Como é que nós podemos nos reconciliar com Deus novamente? E isso é o significado, é o sentido da palavra religião. Então, a primeira coisa é com arrependimento e fé. Então, quando o homem quebrou a aliança edênica, e aí ele decidiu seguir o seu próprio caminho, ele se desviou de Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. Mas agora, nós temos dentro da nova aliança, né, esse novo nascimento. Essa questão de você ter fé, como nós vimos lá em Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, agora, o pecador arrependido, ele vai manter ou vai se relacionar novamente com Deus através da fé. Porque a fé é que vai trazer a justificação. E lá em João 3,3, quando o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala do novo nascimento. Né? Então, aí ele fala que vai nos dar é necessário que o homem nasça de novo. É necessário que ele nasça do Espírito. Né? E nós temos aí, então, uma lei, que é a lei do Espírito, e nós vimos lá em Hebreus 7,12, que há uma alteração de sacerdócio, né? E aí, então, não há uma mudança de lei. Tudo isso contemplando, gente, essas coisas da nova aliança. Bom, e continuando aqui, só para a gente deixar bem claro para vocês,
que muitos podem estar perguntando assim, mas quando é que essas coisas vão acontecer com o povo de Israel? Porque nós não estamos vendo isso acontecer agora. Mas tudo isso vai acontecer e vai se cumprir lá no reino, quando o Senhor Jesus estará reinando, junto com Israel convertido. Israel recebendo todas essas bênçãos da nova aliança. Um novo coração, a circuncisão do coração, que é o novo nascimento, recebendo as leis de Deus, né, no seu coração, a habitação do Espírito Santo, tudo isso que nós vimos. Israel reinando como cabeça das nações, na sua terra. Toda aquela terra que o Senhor prometeu para Abraão, eles vão ter essa terra. Se vocês olharem no mapa hoje, isso é impossível, porque a terra que o Senhor prometeu para Abraão, ou para Abrão, como queiram, ela hoje é dominada por inimigos de Israel. Israel é cercado de inimigos por todos os lados. Então, nós, olhando com os olhos humanos, nós temos muitas dúvidas de como que isso vai acontecer e quando. Mas a promessa de Deus não falha. E Ele prometeu, e Ele vai cumprir. Israel vai voltar para a terra, vai voltar para o Deus vivo, vai ser abençoada. Jesus, que é o Messias, semente de Abraão, filho de Davi, vai estar reinando. Israel, Jerusalém reedificada. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de Israel. Muito bem, mas e a antiga aliança? Ou a velha aliança? Que aqui nós... Qual que é a relação disso tudo? Por que antiga, por que nova? O que acontece aqui, gente? Por favor, abram Êxodo, capítulo 19. Alguém leia para mim, então, os versos 3 a 8. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Até o 6? Pode ler o próximo. Desculpa. Também. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, de novo, as partes envolvidas nessa aliança são Deus e Israel. E aí nós vemos que Moisés, que está representando a nação, conversa com Deus, traz a aliança para o povo, e o povo, qual é a resposta do povo? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Cumpriram? Se você der uma folhadinha aqui em Êxodo 32,
de 1 a 10, você vai ver o que aconteceu ali com a confecção de um tal de um bezerro de ouro, né? Bom, mas quais são os pactuantes dessa lei? Isso é muito importante para a gente poder entender. Alguém, por favor, leia para mim Deuteronômio 4, 7 e 8. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Salmo 147, 19 e 20. Preste atenção, não fez assim a nenhuma outra nação. E Malaquias 4:4. Para quem não sabe, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então vai até Mateus e volta um pouquinho assim, ó. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então eu li esses versículos aqui com vocês para mostrar que a aliança, essa aliança mosaica, a lei, não foi feita com os gentios, não foi feita com a igreja, muito menos, mas foi feita com Israel. Somente com o povo de Israel. Quais são as cláusulas dessa aliança, né? Em primeiro lugar, nós já vimos domingo passado com a Andréia, havia um total de 613 mandamentos, e não apenas 10, como algumas pessoas imaginam, né? Desses 613 mandamentos, 365 eram mandamentos negativos, ou seja, coisas que eram proibidas. E outros 248 eram positivos, coisas que deveriam ser feitas. A lei, no seu total. Bênçãos e maldições. Essa era uma lei, era uma aliança condicional. E nós vimos aqui que haveria bênçãos se o povo obedecesse. Mas se eles não obedecessem, viriam maldição sobre eles, certo? O elemento-chave de toda a lei era o sacrifício de sangue. Como nós lemos lá em Levíticos 17:11, eu já expliquei isso na última aula que eu dei, a vida da carne está no sangue. Eu vou-la tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E aqui a palavra expiação não significa, como eu já falei, a remoção dos pecados, mas uma mera cobertura. Então, o sangue dos animais era como se eles cobrissem o pecado. Eles não eram capazes de remover o pecado. Eu não vou entrar nisso porque vocês vão estudar Hebreus 10 com a Andréia sobre isso. Mas, através daquele ato de fé, quando eles apresentavam o animalzinho e era sacrificado, e o seu sangue era derramado, aquilo provia a cobertura dos pecados e a restauração da comunhão dos judeus, ou daquele que estava oferecendo, com o Senhor.
Também tínhamos a questão de restrições na dieta, né? E tínhamos várias coisas que não eram permitido comer e outros que não eram permitido comer. E aqui tem uma questão de diferença em relação à aliança noaica, porque lá o Senhor disse que poderia comer tudo, mas aqui ele restringe algumas coisas, né? Muitos dizem que, em função deles estarem no deserto e terem que passar por uma questão de higiene e tudo mais, de saúde, Deus está separando aqui, então, algumas coisas que eles podiam e não podiam comer. Outra questão importante que nós temos dentro da lei era a pena capital ampliada, né? A pena de morte, ela passa a ser, além, quando nós estudamos a aliança com Noé, Deus institui a pena de morte, aquele que matar deve ser morto, né? Aqui ela é ampliada para outras questões de pecado, como idolatria, adultério, amaldiçoar a Deus, amaldiçoar os pais, violar o sábado, praticar feitiçaria e outras coisas mais. E tinha também a questão da circuncisão. Sob a aliança abrâmica, a circuncisão era um sinal dessa aliança, e ela era obrigatória somente para os judeus. Aqui ela é confirmada, ela é reafirmada, se você ler lá Levíticos 12, né? E se algum gentil quisesse se tornar parte da comunidade de Israel, ele deveria se submeter à circuncisão também, né? E é por isso que Paulo advertiu os gálatas cristãos que, se eles quisessem se submeter à circuncisão, eles estariam obrigados a cumprir toda a lei, não apenas um único mandamento, né? E o sinal da aliança. Alguém leia para mim Êxodo 31, 12 a 17. Êxodo 31, 12. 12 a 17? Isso. Porque não há de dizer os egípcios, com maus intentos... Êxodo 31, 12. Isso. Deus disse ao Senhor a Moisés. É isso mesmo, continua. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor e que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Outros, aqueles que o profanar, morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Tá bom, Paulo, a gente está com o tempo meio correndo. Aqui já dá para a gente ter uma ideia de que o sábado era um sinal, então, era um sinal, e que eles tinham que descansar de todo o trabalho, né? O próprio descanso, gente, era um ato de adoração a Deus, né? E a penalidade por não cumprir o sábado era a morte. Então, o sábado era considerado um dia santo, em que não... a palavra sábado, Shabat, significa descanso, né? Ou cessar. Isso. A aliança perpétua com a nação de Israel, né? Isso. Isso nós vamos ver que lá depois,
No reino milenar, nós vamos voltar para essa questão aí, né? Mas é importante, Deus não faz as coisas por capricho só, né? Mas como é importante a gente que trabalha de segunda a sexta, aí, pelo menos, ou todos os dias, como é importante a gente ter um momento de descanso, né? E deveríamos, não temos mais que guardar o sábado ou o domingo, ou qualquer dia que seja, mas é importante nós nos dedicarmos nesse dia ao Senhor, em comunhão, estarmos em comunhão com Ele e descansarmos o nosso corpo físico, né? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso. Isso mesmo. Entre mim, isso é muito claro. Já falei, né, que essa aliança que nós estamos vendo, a lei, é sempre com o povo de Israel, tá? Muito bem. Quais são os propósitos da lei, pessoal? Por favor, alguém leia para mim Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, nós temos que afirmar aqui categoricamente que a lei de Moisés não era um meio de salvação. Nunca foi, né? Se isso fosse verdade, então nós poderíamos dizer que a salvação é por obras. Mas a salvação sempre foi e sempre será pela graça por meio da fé, né? A lei não foi dada para servir como um meio de salvação. Então, por quê? Para quê? E vamos ver alguns propósitos aqui. Primeiro, em relação a Deus, Levítico 11, versos 44 e 45. Quem lê para mim? Todo alimento. Pode ler. 44? 11, 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, o primeiro propósito da lei era revelar a santidade de Deus e o padrão de justiça exigido para um correto relacionamento com Ele. Esse é o primeiro propósito que eu coloco aqui. Em relação a Israel, alguém leia para mim Levíticos 19, 1, 2 e depois o 37. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E o 37. Guardarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então, aqui a lei era para prover uma regra de conduta para os crentes do Antigo Testamento.
Ainda em relação a Israel, se nós formos ler Levíticos 23, nós vamos ver todas as festas que o Senhor instituiu para o povo de Israel. Não vamos ler por uma questão de tempo, leiam em casa. Mas aqui você tem um modo e ocasiões de adoração individual e coletiva para o povo de Israel. Em relação a Israel ainda, Deuteronômio 7:6. E alguém leia para mim Isaías 43, 10 a 12. Deuteronômio 7:6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. E agora Isaías 43. 10 a 12? Isso. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então Deus faz um povo, né, do povo de Israel, do povo judeu, um povo distinto, um povo especial, e que eles fossem testemunhas do Deus vivo. Para quem olhasse para Israel, entendesse que eles eram testemunhas de Deus, porque eles tinham leis especiais, eles tinham um tipo de adoração ao Deus vivo de uma forma especial. Com relação aos gentios, a lei, qual era o que acontecia em relação aos gentios? Efésios capítulo 2, versos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, por esse texto, nós vemos que a lei servia como uma parede de separação entre judeus e gentios, né? Nós vimos que as bênçãos e a aliança foi feita com a casa de Judá e com a casa de Israel. Então, a única forma, no Antigo Testamento, deles desfrutarem das bênçãos espirituais dessas alianças era se subjugando à lei também. O gentio podia fazer, né? Vocês se lembram de Raabe, de Ruth? Eles poderiam escolher, né, seguir a lei. Em relação ao pecado, Romanos 3, 19 e 20. Pode ler sem microfone mesmo. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, um dos propósitos da lei é revelar o nosso pecado. Em relação ao pecador, Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé,
já não permanecemos subordinados ao aio. Então a lei levava o homem à fé salvadora em Jesus Cristo. O aio, aquele que mostra o caminho, aquele que ensina, né? Então, essa era o propósito. Qual é a situação da aliança mosaica, que foi a base, né, para a dispensação da lei? Foi uma aliança condicional, e nós vemos que ela foi feita com a casa de Israel, com o povo de Israel. Primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é em relação à unidade da lei. Porque existe um pensamento de pessoas que dizem que a lei ela está dividida em mandamentos cerimoniais, legais e morais. E aí, com base nessa divisão, muitos chegam a dizer e ensinar que o cristão está livre dos mandamentos cerimoniais e legais, mas ele ainda está sujeito aos mandamentos morais. Então, e também aí entra toda uma confusão em relação aos 10 mandamentos e não aos 613. E nós precisamos entender que a lei nas Escrituras ela é colocada de uma forma única, ela existe uma unidade. Se você ler lá em Tiago 2,10, o que diz lá? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, não tem esse negócio de que nós temos que seguir tal lei e tal lei não mais. O ensino é claro. Uma pessoa que quebrar, a André falou isso várias vezes na aula dela domingo passado, o Marcelo também. Se você cumpriu 612 e falhou em um, você é culpado de todos. Então, não existe essa questão de você, isso aqui pode, isso aqui não pode, que é coisa, isso aqui eu sigo, isso aqui eu não sigo. Tem muitas religiões que levam por aí, né? Principalmente na questão do sábado, né? Então, não tem um mandamento no Novo Testamento para que os crentes guardem o sábado. Não existe isso. Então, guardar o sábado não faz parte da nova aliança, como a gente vai ver. Não é sustentado por isso, né? Se fosse o caso, nós teríamos isso muito claro nas Escrituras, mas não é o caso. Sim, para eles é. Mateus 5, 17 a 19. Eu estou terminando a aula de hoje, tá, pessoal? Já deu o primeiro sinal, mas 2 minutinhos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, Jesus veio para cumprir a lei, né? E uma vez cumprida essa lei, ela foi anulada. Nós vamos ver isso. Então, quando a palavra diz aí cumprir, quando ela é usada em todas as profecias, ela significa que ela foi encerrada, né? Que ela foi terminada. Então, você cumpriu, acabou, aquela profecia aconteceu e ela é encerrada, né? A lei de Moisés tornou-se inoperante. Por favor, alguém leia para mim Gálatas, capítulo 3, versos 10 e 13.
10 e 13. Gálatas 3. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. E agora? 13? E o 13. Não, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, a lei era um ministério de morte e de condenação. Então, se você quer continuar embaixo da lei, você está se colocando debaixo da maldição. Mas Cristo nos resgatou disso. Alguém leia para mim o 19 de Gálatas 3. Qual, pois, a razão de ser da lei? Por que a lei, então? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. É bom a gente entender bem esse versículo aí, né? Porque ele explica muito bem qual que é a razão da lei. Ela foi adicionada. Adicionada ao quê, gente? Adicionada a qual aliança? A aliança abrâmica, gente. Ela foi acrescentada com o propósito, acrescentada. Não anulou, não removeu, não cancelou. Ela foi acrescentada com o propósito de tornar o pecado claro o suficiente para que todos pudessem entender que nós não estamos no padrão de justiça de Deus e nem de santidade. Agora, tem uma causa temporal aí, não tem? Tem ou não tem? Ela foi uma adição temporária até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Jesus. Então, agora que Jesus veio, essa lei foi anulada. Continuando, versículos 23 a 25, de Gálatas 3. Não, 23 a 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao laio. Então, a fé é um tutor, é um professor, é aquele que mostra o caminho. Então, quando você já aprendeu, você não está mais sob aquele tutor. Você já tem o controle. Então, de modo muito claro, essa passagem mostra que, com a vinda de Jesus, a lei não é mais necessária. Ela não está mais em vigor. E Gálatas 4 e 5. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha, a palavra aí, resgatar, no grego, ela tem o sentido de quando você compra um escravo para libertá-lo. Então, aqueles que estavam sob a lei, eles eram escravos da lei. Mas, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Agora estão libertos da lei, né? Muito bem. Deixa eu terminar aqui, senão vocês vão ficar com fome, né? Deixa eu pular isso aqui. Vou falar rapidamente sobre essa questão da lei moral, né? Bom, mas e aí? Quanto à lei moral?
Sim, nós temos essa questão da lei moral na lei de Moisés, mas a lei moral, ela não é idêntica à lei de Moisés, porque a lei moral, ela precede a lei de Moisés. Se nós formos pensar bem, nós vamos ver que Adão e Eva quebraram a lei moral de Deus muito antes da lei de Moisés. Satanás quebrou a lei moral de Deus antes de Adão e Eva. Então, a lei de Moisés compreendia a lei moral, mas não foi ela que deu origem à lei moral. A lei moral de Deus, ela é muito antes disso. Então, a lei moral que revela os padrões eternos e universais da justiça de Deus, da sua vontade, ela é colocada, ela é impressa nas mentes e escrita nos corações, por meio da nova aliança, né? E agora nós temos uma nova lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, como está escrito lá em Romanos 8:2. E, para terminar, tudo isso, né, para fazer o seguinte: se a nova aliança é um pacto com a nação de Israel, como nós vimos aqui, certo? Eis que vem dias que farei uma nova aliança com a casa de Judá, com a casa de Israel. Qual que é a pergunta lógica que vem a seguir aqui, para cada um de vós, e que eu faço aqui para vocês? Se você prestou atenção até aqui, se você não dormiu, deve ter uma perguntinha te incomodando aí, como me incomoda, como me incomodou. Pode falar. E nós? E nós? Qual a relação da igreja, corpo de Cristo, ou seja, nós, com a nova aliança? Não perca a resposta no próximo domingo, tá bom? Ó, até caiu tudo aqui. Deixei de propósito, né, aqui para vocês um marketzinho, o suspense, para vocês retornarem domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos tratar essa questão, e aí entrando diretamente em Hebreus para valer, tá bom? Então, Marcos. Oi. Pois, me permita dar um aviso para... Permito. Pode ser agora? Pode ser agora. Um aviso aos coralistas. Hoje, terceiro domingo, nós temos a Santa Ceia. Tem um convite para a igreja estar presente. E o coral faz parte da liturgia hoje, canta. Então, para nós estarmos aqui às 4h, e a vestimenta é calça preta e a parte de cima, qualquer cor. Ok? Então posso vir aqui? Não, posso cantar assim? Uma cor só, no seu caso você não pode. Então tem que trocar de camisa. Gente, bom fim de semana, bom domingo, boa macarronada, que o Senhor Jesus abençoe. Pensem na pergunta aqui, tá? Que eu quero ver o que vocês vão falar domingo que vem.